Você já sentiu como se todas suas convicções se esvaíssem em um piscar de olhos? Eu me senti assim quando o conheci e também durante o tempo todo em que estive com ele, inclusive no final de nossos dias juntos. Encontrava-me cansado, perdido e triste no barco, após uma noite frustrada de pesca, onde não conseguia obter êxito naquilo que eu melhor fazia. Quando, de repente, ele chegou me pedindo um favor, e ao conceder, pude perceber que aquele foi o início de uma grande história. Me pediu o barco emprestado, e eu, sem mais nada a perder, o emprestei. Após o seu sermão, me ordenou a pescar novamente. Relutante, obedeci à sua voz, mesmo ignorando todos os fatores que me faziam desistir daquela pesca. Já fazia isso há anos, conhecia o mar, sabia como pescar, mas algo dentro de mim me encorajou a obedecê-lo. Então, mais uma vez, lancei minhas redes e, indescritivelmente, o barco começou a pesar, de forma que eu mal conseguia puxá-las de volta. Fui tomado por uma imensa alegria e satisfação. Naquele momento, conheci o Mestre. Tive o melhor encontro da minha vida. Como eu disse no início, perdi todas as convicções. Achava que conhecia o mar, os peixes, o tempo, mas ele conhecia tudo. Ele quem os criou. E, acima de tudo, me conhecia melhor do que eu mesmo. A partir deste momento, comecei a segui-lo. Deixei tudo para trás e fui invadido por uma fome e sede de sua presença. Eu sentia o tempo todo que seria capaz de dar a minha vida para proteger a dele. Era o meu mestre, o meu senhor, o meu pastor, e eu tinha certeza de que meu chamado era estar com ele para sempre. Com o passar do tempo, acompanhando todos os seus sinais, milagres e maravilhas, minha fé tornou-se praticamente inabalável. Eu queria e fazia de tudo para estar com ele o tempo todo, até que chegou o dia em que o que ele havia dito começara a se cumprir. Em uma madrugada fria e escura, vieram e levaram o meu senhor e eu não conseguia impedir, mesmo que tivesse tentado. Assim como ele havia nos dito, ele foi ferido e suas ovelhas foram dispersas. Tomado de uma ira incalculável, seguia de longe os soldados que o levaram, observando todos os seus passos até a casa em que o interrogariam. Passadas algumas horas, angustiado sem saber ao certo o que estava acontecendo dentro daquela casa, o abalo do momento em que levaram o mestre havia passado e meu corpo começou a enrijecer, ficando trêmulo de frio. Avistei a fogueira em que alguns soldados estavam sentados em volta e me aproximei a fim de me aquecer também. Observando cada faísca alaranjada subir em direção ao céu e perdido nos pensamentos a respeito do interrogatório dele. O que haveria de acontecer a partir de agora? Ele seria morto? O que eu poderia fazer para socorrer-lo? E eu? Me matariam? Até que tive meus pensamentos interrompidos por um questionamento incisivo. Você estava com ele, não estava? Imediatamente neguei. Amedrontado e acovardado pela situação, levantei-me e saí. Quando fui abordado novamente pela segunda vez com o mesmo questionamento. Você é um deles. Sua fala te entrega, mais uma vez sem hesitar. Disse que não sabia do que ela estava falando. Até que pela terceira vez fui indagado por um parente do soldado que eu havia cortado a orelha no Getsemane. Mesmo sabendo que não haveria como anular este fato, neguei pela terceira vez. Neste momento, ouvi o alarido do Gallicinium para a troca de turno dos soldados. A cada toque, como o cantar de um galo, o som entrava por meus ouvidos e dilacerava meu coração. Por um instante, eu apenas ouvia o toque e as batidas do meu coração, que agora encontrava-se apertado e arrependido. Sem conseguir controlar, fui tomado por lágrimas pesadas e amargas. Neste momento,
lembrando-me de suas palavras, me dizendo que orou por mim para que minha fé não falhasse. Olho em frente e o vejo, parado, acorrentado, com tristeza em seus olhos. Mediante toda a dificuldade de andar, cercado por soldados e correntes, seu olhar encontrou e fixou no meu. Era como se ele estivesse me lembrando de suas palavras, me alertando que eu o negaria. Juntando os pedaços que restaram do meu coração, me retirei ainda chorando amargamente. Havia negado o Mestre, aquele a quem horas antes eu protegeria com a minha vida. Como poderia continuar o seu chamado? Como poderia pregar sobre seu amor? Como poderia provar minha fidelidade a ele, depois do que tive coragem de fazer? No momento de sua morte, senti-me o ser mais desprezível de toda a humanidade. Aquele que nunca mereceu sua presença nem seu amor. Os dias sem ele tornaram-se vazios e cobertos de luto. A esperança havia se esvaído, e tudo o que me restava era seguir o meu caminho e voltar ao barco onde eu o conheci. Até que um dia, durante outra pesca frustrante, alguém apareceu na praia nos pedindo comida. A nós, que ainda estávamos sensíveis pelo luto e desolados pela perda de nosso mestre, dissemos a ele que não tínhamos nada, quando na verdade nem esperança tínhamos em nossos corações. Neste momento, ele nos ordenou a mudar a direção das redes. Foi quando João o reconheceu como o mestre e fomos ao seu encontro. Ao chegar à praia, nos deparamos com pão, peixe e fogueira. Aquecendo-me em uma fogueira, o neguei, e usando uma fogueira, ele me alimentou. Como em todas as outras vezes, ali ele me descobriu de todas minhas convicções. Eu me via como traidor, como ingrato, como quem jamais mereceria estar com ele novamente. Mas ele me viu como alguém capaz de cuidar de seu propósito e de suas ovelhas. Tive a oportunidade de por 3 vezes dizer a ele que o amava. E permaneço dizendo todos os dias,